Fala galera, Petcast Produção na área. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre engenharia econômica na prática. Para falar sobre isso, convidamos o Renan Carioca, coordenador na Três Corações, e apresentando este episódio estamos eu, Mauro Vitor. E eu, Samuel. E aí, Renan, tudo bom? Gostaria que você falasse um pouquinho para a gente aí a sua história, se apresentasse e falar como é que você chegou até aqui. Beleza. Bom, pessoal, prazer estar falando com vocês. É muito bom falar também com alunos da área de engenharia, né? Poder passar um pouco da experiência que a gente já teve aí ao longo dos anos, né? Eu sou, como eu estou falando, né, da engenharia de produção, sou cria aí da UFC, né? Então, já tenho essa já fiz a minha carreira, né, na engenharia de produção, mas sempre muito focado na parte financeira desde cedo. Comecei a trabalhar de fato, né, na parte de consultoria, o que acabou me dando uma visão muito boa sistêmica de processos, né? Mas desde cedo também já comecei a me envolver muito com a área financeira, a área de custos, de orçamento, né, e planejamento financeiro. Sempre foi de fato o que eu gostei muito de fazer, né? E fui muito influenciado também pelos próprios professores da UFC, né? No caso, o professor Maxwell, que dá as cadeiras relacionadas a finanças, né? E também o professor Abraão, né? Que chegou um pouco depois lá na UFC, a gente estava finalizando já o curso, mas também me influenciou bastante aí em enveredar por esse caminho, né? E aí, depois de fazer engenharia de produção, né? E de iniciar no meu caminho profissional na parte de consultoria, né? Eu acabei indo para Três Corações, em uma oportunidade, né? Indo como especialista. E aqui estou até hoje, a gente fazendo um trabalho bem focado mesmo na parte financeira, né? Então hoje eu sou coordenador de orçamento e planejamento financeiro da Três Corações, né? Trabalho com a equipe, e é muito bacana, e a gente vai falar mais detalhes aí ao longo do podcast, né? Para o pessoal que está acompanhando. Massa demais. É um pupilo aí do grande professor Maxwell, né? Egresso da Exatamente. produção também. Muito bacana isso. Aí, Renan, eu queria saber, assim, quais são as suas responsabilidades hoje na Três Corações? Como é que é um dia normal do seu? Bom, o dia depende muito do dia, né? Geralmente os dias comuns são bem corridos. De fato, eu costumo dizer que não é por acaso que a Três Corações é uma empresa líder de mercado, né? Então, às vezes a gente nem sabe, né, muito, mas é uma empresa gigante, assim, está no Brasil inteiro, né? Também tem exportações, exporta para fora do Brasil. Então, é realmente um mundo, né? E aqui em Fortaleza a gente tem onde fica a diretoria, né? E também onde ficam as áreas onde a gente chama que seria o corporativo, né? Então, assim, o dia a dia, ele, apesar de ser corrido, é bem prazeroso, porque a gente acaba lidando com muita informação crítica e muita informação que gera, que é base para a tomada de decisão da própria diretoria da Três Corações, né? E a gente começa mais ou menos o mês em um processo de fechamento, né, de resultados do mês anterior, naturalmente, para reporte para a diretoria, né? Então a gente faz um processo que dura aí mais ou menos até o quinto, sexto dia, para exatamente apurar o resultado do mês anterior, né, e comparar com as versões de orçamento, né, as versões de forecast e tudo mais. Além disso, a gente faz também o processo que é o forecast, né, o forecast mensal. Que é isso, né? O forecast é nada mais que a previsão. Então, é meio que como a gente fosse prever o resultado da empresa, né? E quando eu falo de resultado, a gente está falando de vendas,
deduções de vendas, né, custos, despesas, tudo aquilo que forma a DRE, né, a demonstrativa de resultado do exercício da companhia. E, de fato, o que a gente enxerga aqui na Três Corações é uma realidade bem antenada mesmo de toda a empresa, mas também principalmente da diretoria, de tomar muitas decisões em relação exatamente à previsão, né? Então, definição de preços, definição, de repente, de metas de redução de despesas, né? Então, tudo isso que influencia aí a previsão, e que exatamente a previsão ela funciona exatamente para verificar se eu vou atingir aquele meu alvo, né? Aquele meu alvo que está definido no meu orçamento, que também é uma das nossas atribuições aqui na Três Corações, exatamente fazer o orçamento anual, né? Que nada mais é do que a previsão do que eu espero fazer, só que no nível em 12 meses do próximo ano, né? Geralmente é feito no final do ano anterior, né? E referente ao ano seguinte. Então você basicamente define todas as suas metas de receita até o lucro da empresa, né, de forma a transformar aquilo nas metas. E aí todos vão estar sob o guarda-chuva dessas metas, né? E aí, naturalmente, também depois tem um desdobramento, né? Então, para eu chegar nessa meta, eu tenho que desdobrar isso, né? Então, vendas tem que fazer tanto de volume, despesa tem que ser controlada em tal valor, né? O custo não pode passar de tanto, né? Então, isso serve também para definir as metas globais, certo? Além disso, a gente tem, basicamente, assim, eu tô citando alguns exemplos, né, do que a gente faz, mas basicamente a nossa missão aqui na Três Corações, especificamente, é gerar informação para tomada de decisão. Então, tudo que roda em relação a isso, né, em relação à tomada de decisão, a gente faz, e isso passa, obviamente, pela DRE, pelo resultado da empresa. Outra coisa que a gente faz também atualmente é analisar os projetos e investimentos. Então, de repente, se a gente tem um projeto de fazer uma nova fábrica, né? Então, a gente faz todo o estudo econômico e financeiro, né, do que diz respeito ao investimento, a despesas, né, a possibilidade de crescimento de mercado, tudo isso para exatamente também desembocar no final na tomada de decisão, né? Então, é meio que fazer, nosso trabalho é meio que dividido em várias coisas, mas que no final é tudo para tomada de decisão, né? Que é o principal da contabilidade gerencial, né? Que seria exatamente esse viés e esse objetivo final, né? Então é mais ou menos assim. Poxa, bem bacana, Renan. Você estava falando aí e eu imagino que deve ser uma correria e vocês têm que trabalhar, de certa forma, tentando prever o mês seguinte, né? Não, Imagino eu. no caso, não só o mês, mas assim, aqui, geralmente nas empresas, né, algumas empresas, elas trabalham realmente com o mês seguinte para o forecast, né? No caso aqui, a gente já tem uma visão até mais apurada de que a gente, além do mês seguinte, a gente sempre faz o ano fechado, né? Então, eu tô lá, por exemplo, agora eu tô com julho, né? Então, eu tenho até julho eu tenho um resultado real. Então, nosso forecast vai de agosto até dezembro, que é justamente para a gente ter exatamente a noção de que se esse meu forecast está complementando o meu resultado real, ele vai ali no final do ano bater, né, as minhas metas, tanto de faturamento quanto de custos e de lucro, né, como um todo. Entendi, vocês meio que replicam isso para todos os outros meses, né? Para Exatamente. anual. Interessante. Eu imagino que isso tudo, né? Essa correria toda e lidar com os números de uma empresa, né? A parte financeira de uma empresa deve ser algo que exige muita responsabilidade, né? Como é lidar com tudo isso? Eu, ansioso do jeito que sou, ficaria uma pilha de nervos. Como você lida com isso? Assim, de fato, existe, isso não é só na 3, né, mas em todas as empresas existe uma pressão, de fato, maior nas áreas estratégicas, dentro delas a área financeira, né, a área de, não só financeira, né, quando a gente fala financeira é meio que
engloba tudo, né? Mas também na parte de análise de FP&A, de planejamento financeiro e análise, que é aqui onde eu estou de fato inserido, né? Então, assim, existem realmente dificuldades. Quais são as dificuldades, né, e os desafios? Basicamente, a complexidade das coisas, né? Então, por exemplo, nós somos uma empresa que tem uma diversidade muito grande de produtos, né, de SKUs. Então, existe uma demanda por uma análise muito granular, né? Então, a gente tem uma análise de resultado até a nível de um produto específico, né? Mas, obviamente, que hoje em dia, né, a gente tem os sistemas para auxiliar, né? Realmente ficaria bem difícil de ter um processo de planejamento financeiro e de gestão disso, porque o mais importante não é só a qualidade, né? Não é só você ter o número correto, mas no tempo hábil correto, porque nada adianta, por exemplo, eu ter aqui um processo muito bem definido de previsão, né, de forecast, e terminar esse forecast só no final do mês, né? Não faz muito sentido, porque eu tenho que tomar a decisão ali no começo do mês que está começando, para ir modificar a tabela de preço, modificar alguma estratégia, alterar um plano de produção, né, e por aí vai. Então, o grande desafio, eu diria que além da qualidade, que isso é óbvio, porque sem a qualidade, né, sem o número estar correto, você pode tomar decisões incorretas, pode tomar decisões erradas. Mas além disso, que é muito importante, eu diria também que o grande desafio é a tempestividade. É você ter o número correto, na qualidade esperada, mas também no tempo hábil em que você possa e que você esteja aí apto para tomar decisão ao longo do mês ainda corrente, né? Então, acho que se pudesse elencar assim, os principais desafios, é de fato, isso, certo? Você tinha falado aí também do sistema, né, que você usa, que te auxilia muito. Quais são as ferramentas que você usa para ajudar a gerir financeiramente a Três Corações? Você tem alguma dica para dar para os Na jovens verdade, essa, na verdade, o por essa que... ideia? Sim, sim. Assim, né? Quando a gente fala de sistema, né? Imagina que aquilo lá a gente compra, né? E faz um investimento grande e pronto, né? Aquilo roda perfeitamente. Mas eu costumo dizer que muito mais do que o sistema em si, o mais importante é o processo da empresa, né? Estar alinhado também com a apuração do resultado, né? Então aqui, especificamente na 3, a gente tem um processo já bem maduro, até porque a 3 foi uma das primeiras empresas do Nordeste a implantar o que hoje é considerado o melhor sistema ERP, né, que é o SAP. Então, assim, meio que foi um pioneiro, né, e já enxergou a longo prazo os benefícios de se ter realmente um sistema robusto, né? E quando a gente fala de sistema robusto, o que quer dizer? Né? Quer dizer que tudo está interligado. Então, é uma compra que o suprimento faz lá numa fábrica, né, por exemplo. Isso entra no estoque que é alimentado no sistema, que automaticamente eu consigo ver no módulo de custos, né? E o pessoal do financeiro também vai ter acesso à nota fiscal gerada por aquilo. Então, como o próprio nome fala, né? RP é um sistema integrado. Então, a grande vantagem de você ter sistemas desse porte é exatamente a integralização dos processos, né? Então, todos os processos, o que acontece no cunho, digamos assim, operacional, né, reflete também exatamente no cunho financeiro. Então, isso de fato facilita bastante quando a gente fala de apuração de resultados e apuração de indicadores financeiros, né? Mas, obviamente, que isso demanda, como eu falei, uma maturidade não só do sistema em si, da utilização do sistema, mas dos processos em si, né? Porque não adianta nada você ter um sistema bem robusto e o seu processo ser furado, né? Então, não vai adiantar de muita coisa. Então, aqui felizmente, a gente já tem esse nível bem maturado, né?
por ter sido uma das empresas que primeiro implantou o SAP, né? E de fato o SAP ele consegue dar esse suporte a nível de rentabilidade, né, de produtos, por clientes, né, por tipo de produtos. E aí, assim, o grande trabalho mesmo é a gente fazer, obviamente, trabalhar em bases, né, e geralmente são bases bem extensas, bases que têm mais de 1 milhão de linhas, né, muitas vezes nem cabe no Excel da vida, e trabalhando isso da melhor forma e também checar, né, que é a questão da qualidade que eu comentei anteriormente. Então, é fazer esse trabalho que a gente já tem estruturado dentro do sistema e fazer os cheques necessários para garantir que aquilo tá conforme e está com a informação correta. Renan, você falou aí dessa qualidade dos processos, né? Que os processos não podem estar furados. Nada adianta um bom plano feito ali, né? Um forecast bem feito, se os processos estiverem furados. Então a gente imagina que deve ter uma sinergia muito boa, assim. E aí eu queria saber se tu, como um coordenador de área, dessa área mais financeira, se você tem alguma relação, assim, por exemplo, quando a galera de vendas não está dando tanto resultado, se a galera do operacional ali da fábrica, por exemplo, não está batendo as metas, por exemplo, você tem alguma relação, você tem algum contato com essas áreas de estar conversando, estar fazendo algum tipo de cobrança, alguma coisa nesse sentido? Perfeito. Na verdade, a gente tem bastante, porque primeiro que como a gente faz o processo orçamentário, né, isso reflete o resultado que é esperado pela empresa. Então, todas as metas que são feitas dentro da companhia, sejam elas de cunho financeiro ou operacional, elas têm como horizonte o orçamento, né, que é feito por nós. Então, o relacionamento já começa no próprio orçamento, onde a gente colhe tanto as informações desde o orçamento de vendas, o orçamento de custos com a fábrica e o orçamento de despesas também, que aí envolve toda a empresa, né? Então, a gente utiliza aqui uma metodologia que é a gestão matricial de despesas, é o GMD que a gente chama, que é semelhante ao OBZ, que é o orçamento base zero, né? Na verdade, ele utiliza o OBZ, mas dentro do GMD, que é uma metodologia que é utilizada, né? O que é o GMD? Que, como eu falei, é a gestão matricial. Então, a gente tem uma gestão que é matricial no seguinte, no sentido de eu ter pacotes, né? Então, eu tenho, por exemplo, pacote de RH, né? Tenho pacote de logística, tenho pacote administrativo. Cada pacote desse, ele representa um valor dentro da companhia que vai ser reconhecido como despesa, né? E ao mesmo tempo esse pacote ele vai ter a responsabilidade sobre todos aqueles gastos, né? Representado por algum gerente ou alguma outra pessoa que seja responsável por aqueles dispêndios. Então esse cara ele é responsável por ver toda a cadeia e a gente fala que é matricial justamente porque ele está responsável ali pelo pacote, né? Mas aí eu até para ficar mais claro, né? O pacote, por exemplo, ele estaria aqui na horizontal, né? E na vertical teria o que são os centros de custos que representam as áreas da empresa, né? Então esse cara, por exemplo, do RH, ele vai ver o que é de RH, mas em toda a empresa, né? Em todos os centros de custo da empresa. Então isso gera uma corresponsabilidade, porque eu já tenho uma responsabilidade do próprio gestor da área, né? Que vai estar ali no centro de custo, e eu tenho uma responsabilidade transversal aí do gestor do pacote, que é responsável por todo o pacote, como por exemplo do RH, né? Então, constantemente a gente tem contato não só com essas áreas que são responsáveis por despesas, mas também muito com o comercial, até para poder elaborar as previsões, né? Então, o comercial tem que passar para a gente, né? Tem que passar previsões por família, por filial, preços por filial, não só volume, mas preços, né? Descontos, bonificações, no caso também. Então, tudo isso, claro, eu estou falando assim, né? Mas tem todo um fluxo, todo um planejamento, né? Que acontece não só no orçamento, mas também nos ciclos de forecast. Então, como a gente é responsável por todo o resultado da empresa, e quando a gente fala de resultado, isso passa
por tudo, basicamente tudo, né? Desde ali da minha venda, né, que vai ser meu faturamento, eu vou ter minhas deduções, vou ter o meu custo, que aí está muito relacionado com a fábrica, né? E vou ter minhas despesas, que está relacionado com todo o resto da empresa, né? Que não é fábrica e que não é diretamente vendas. E também eu tenho a parte financeira, porque lá depois do meu lucro operacional, eu ainda vou ter as despesas financeiras, né? Então também tenho um contato também com a área financeira especificamente, né? Então, é até às vezes um pouco chato, porque a gente, geralmente nessa área, a gente realmente tem a fama de ser chato, né? De perguntar o porquê de variações, né? Mas realmente é algo que faz parte do processo de planejamento financeiro e faz parte também ter essa liberdade de chegar nos gestores, de chegar nas áreas para exatamente conseguir as informações que vão posteriormente para a diretoria ou para o conselho, né? Então, sim, certamente, assim, respondendo a pergunta, né, a gente tem contato com praticamente todas as áreas, né, que influenciam de alguma forma o resultado da empresa como um todo. Bacana, bacana. Eu tava dando uma olhada no teu LinkedIn, né, há pouco, e aí eu vi que já tinha tido experiência na Três Corações e entrou como especialista, né, nessa área que tu trabalha hoje, e posteriormente agora como coordenador. Como foi essa missão tua dentro da Três Corações? Como se deu esse processo? Certo. Bom, eu entrei como especialista, né, até então, como você falou, né, então até então a equipe era mais enxuta, então a gente foi mais ou menos há 4 anos atrás, né, então a gente ainda não tinha estruturas de coordenação, a gente tinha um gerente, mas com especialistas abaixo, né, e aí, nos últimos anos, especialmente, tem tido um movimento muito forte, assim, já era muito forte, né, da própria diretoria de ter informações cada vez mais apuradas com antecedência, né, e, e com qualidade esperadas. Então a gente passou a entender que a gente precisaria de uma equipe cada vez de equipes maiores e mais bem preparadas, né, para ter esse suporte. E, devido ao próprio crescimento não só orgânico da empresa, como também através de aquisições, né? Até esse ano, por exemplo, a gente teve a maior aquisição, né, da história da Três Corações, que foi o café brasileiro, que é da empresa Mitsui, né? E tivemos também uma joint venture com uma empresa que é a Positive Brands, né? Que ela, talvez o pessoal que ouça o podcast, eles conheçam, não sei se vocês conhecem, que é aquela marca, a tal da Castanha, né? Que é uma marca de produtos fits, né, de produtos mais voltados ao consumo saudável, né? E aí eu passei mais ou menos 2 anos nesse desafio do especialista, né? Consegui evoluir bem, a gente conseguiu melhorar bastante os reportes da gente, que basicamente a gente teve que fazer todo um novo layout para atender exatamente essa demanda por informações mais rápidas, né? E acabou sendo muito bem aceito pela diretoria, né? Aqui é como a gente tem realmente uma estrutura bem enxuta no que se diz respeito à diretoria e às gerências, né? A gente tem muito o nosso setor como um todo, mas especialmente a minha gerência, tem muito acesso à diretoria em si, então facilita muito mais, né? Ter os feedbacks, né, do que se pode melhorar, do que não. E aí a gente meio que seguiu focando muito na necessidade, né, de informação da empresa, da diretoria, e acabou sendo muito bem aceito. E posteriormente eu fui, já num outro momento, né, onde a gente viu que seria necessário separar realmente o setor em células, né, porque, só para vocês entenderem também, né, a gente dentro do setor, o nosso setor é custos, orçamento e planejamento financeiro. Então, hoje, a gente tem uma coordenação de custos, que é específica de custos, né?
e uma coordenação específica de orçamento e planejamento, que eles se complementam, mas são visões diferentes, né? E, e aí surge essa necessidade de realmente aprimorar o setor, né? Deixar os processos mais, digamos assim, mais robustos e mais independentes, né? E aí surgiu essa oportunidade de estar ascendendo ao cargo de coordenação, que está sendo muito bom porque realmente é bem diferente, né? É um cargo de especialista. Realmente você geralmente faz um trabalho mais operacional, mais focado ali nas bases, né? E na coordenação você já tem a possibilidade de trabalhar com as pessoas, trabalhar com a equipe, né? Então está sendo bem bacana também ter essa experiência com a gestão de pessoas também. Está sendo bem agregador na minha carreira também, essa possibilidade. Então foi meio que natural, assim, foi muito da empresa crescendo, né? E a oportunidade surgindo, e também de eu estar no lugar certo, na hora certa também, para estar agarrando essa possibilidade. Muito bom. Bom, Renan. É bom de ver, né? É bom de ver assim, que a gente tem esperança. O estudante, né, ele fica sempre pensando nisso. Pô, será que eu vou conseguir crescer? Vou conseguir desenvolver na minha carreira? E aí a gente vendo assim, os exemplos, né, os egressos crescendo numa grande empresa, referência aqui no Brasil, né? Então, isso é muito, muito bacana. Eu me interesso bastante, né, pela área de economia. Eu estou tendo aulas com o professor Abraão, né, que o senhor disse que conhecia já, e meus olhos brilham quando eu assisto a aula dele, né. E eu me pergunto muito se qual será que é o conhecimento acadêmico a respeito de economia, de finanças, que mais se faz presente numa atuação prática. Qual é o que você aprendeu na faculdade que você lembra todo dia no trabalho, que você aplica todo dia e, enfim, aquilo é extremamente necessário? Certo. Eu vou responder de uma forma um pouco diferente, tá? Porque eu realmente acredito que assim, a engenharia, principalmente a de produção, ela consegue dar um viés muito grande na solução de problemas, né? Então, na solução de problemas e, consequentemente, no raciocínio lógico que te leva a solucionar um problema ou estruturar algum relatório, ou, enfim, independente do objetivo, né? Então, assim, a engenharia econômica, de forma geral, ela dá uma visão muito matemática, né? Muito matemática da coisa. Então, você vê coisas como juros, né? Juros simples, juros compostos, né? Cálculos de matemática financeira. Isso, sem dúvida, é essencial, né? Então, certamente, em termos de metodologia, nem de metodologia, mas de conhecimento, né, que a engenharia econômica ela proporciona, de fato, os conhecimentos básicos, né? Mas o mais importante que eu penso ser, né, é como você utiliza essas ferramentas, né? Então, nada adianta o cara saber a matemática financeira, ser fera, conseguir fazer as operações de juros mais loucas de financiamento e não saber como aplicar isso na realidade, né? Então, eu acho que é muito não só a ferramenta em si, mas muito como você pode utilizar essa ferramenta a seu favor. E, como eu complementando o que eu falei no começo, né? A engenharia ela proporciona exatamente isso, né? Exatamente essa noção de resolução de problema, de visão sistêmica, né? Então, eu acho que é um grande vantagem, né, da gente, aí eu e vocês também que estão na faculdade, exatamente ter esse contato não só com a engenharia econômica, mas com a visão sistêmica, né? Porque ao mesmo tempo que você vê a engenharia econômica, você também vê gestão logística, né? Gestão de custos, gestão da qualidade, tudo isso de alguma forma vai influenciar o resultado da empresa. Então é por isso que é importante ter essa visão sistêmica geral. E aí, dentro dessa visão,
né, você entender como você pode, por exemplo, fazer uma modelagem econômica, né, uma modelagem, por exemplo, quando eu falo de previsão de resultado, ele nada mais é do que uma modelagem econômica, né? Eu não tenho um sistema que eu consiga prever. Eu faço tudo isso baseado em quê? Em premissas, em volumes esperados, né? Em custos esperados. Então, a modelagem econômica ela está muito presente e ela tem embasamento total na engenharia econômica também, né? Mas, como eu falei, eu não acho que seja assim, um ponto específico da engenharia econômica que eu de repente utilizo todo dia. Meio que eu utilizo uma série de coisas que vai variando muito do dia para outro dia, e tudo isso se complementa dentro do universo que é bem amplo, né? Mas o grande foco mesmo é exatamente a resolução de problema. Então, se você consegue resolver o problema, né, e utilizar para isso as bases da engenharia econômica, né, aí eu acho que é o mundo ideal, né? Então, é saber, é entender, saber como utilizar, mas principalmente como aplicar isso na vida real, na realidade de uma empresa, né, que não é fácil, como eu falei, é bem complexo. Pô, bacana. Então, ter os conhecimentos básicos da engenharia econômica e ter o discernimento de encaminhar para o que você acha que vai gerar melhores resultados, né? E Correto. nesse tocante da parte acadêmica da engenharia econômica, uma pergunta que me vem muito à cabeça é o quanto que você, que é especializado em engenharia econômica e em finanças, né, em custos, consegue levar dessa sua especialização para a sua vida pessoal, para as suas finanças da sua casa? É uma vantagem para as suas finanças pessoais ser especializado em economia? Ah, com certeza. A engenharia econômica, as finanças como um todo, né? E aí, quando a gente fala de finanças, também engloba a engenharia econômica, né? Eu acho que a finanças, ela meio que engloba um universo onde dentro está a engenharia econômica também, né? Então, assim, especificamente as finanças, o conhecimento auxilia demais, porque vai te dar insumos para você poder, só fazendo, por exemplo, um nexo, né? Então, assim, por exemplo, o meu trabalho hoje é gerar informação, né, informação basicamente econômica e financeira, para tomar decisão, né? Então, se a pessoa, né, consegue esse conhecimento, mesmo que no âmbito empresarial, ela consegue totalmente reverter isso para a seu favor, né? Porque ela vai começar a, por exemplo, utilizar o seu orçamento familiar, orçamento doméstico, né? Então, ela pode adaptar um orçamento que é da empresa para a sua visão de família. Não tem diferença nenhuma. Qual a diferença entre um orçamento de uma empresa e um orçamento do familiar? Basicamente, os tipos de despesa que você vai ter e o volume de dados, né? Porque quando você fala de uma finança pessoal, você tem um volume de dados bem menor e isso até te facilita controlar mais, né? Então, as finanças como um todo e a engenharia econômica te permite te dar essa liberdade de você ter segurança de fazer as melhores decisões no âmbito financeiro, né? Então, de repente você vai financiar o carro, né? Então, será que esse financiamento tá com juros bacana, tá com um prazo adequado, né? Então, com a finanças você consegue avaliar isso e avaliar isso com base, comparando com premissas de mercado, né? Premissas de outros bancos, né? No caso do financiamento. Então, você passa a ser dono da sua decisão, né? Então, quando você não tem essa, esse know-how, esse conhecimento, fica bem difícil, porque você vai ficar à mercê, né, do que os outros te falam, né? Então, muitas vezes o cara vai te vender o carro e diz, não, tá ótima a taxa aqui, e te diz que a taxa tá 1,5% ao mês, né? E aí, quem não sabe, quem não, nunca aprendeu finanças, e aí, 1,5 é alto, é baixo, é razoável, como é que é, né? Então, é essencial, até assim, eu sou um defensor de que a gente tenha, desde cedo, cadeiras de finanças, dentro da escola, inclusive, né? Certamente isso melhoraria muito o perfil do brasileiro como um todo, né, em relação a gastos,
há muitas coisas supérfluas que não só todos, mas eu também acabo gastando, né? Vocês, todos. Mas quando você tem realmente a noção das finanças e como é que isso pode impactar não só o seu rendimento ali mensal, mas principalmente os seus planos de longo prazo, né? Isso você passa a ser muito mais criterioso no que você vai gastar, no que você vai é, contratar em termos de financiamento e também o que você vai investir, né? Que é um ponto muito, muito importante também. Não só esse controle que aí passa muito pelo orçamento e pelo fluxo de caixa, né? Mas também como você vai investir aquele dinheiro que sobra no mês a mês, né? Então, se você quer garantir uma aposentadoria, uma condição melhor, né? É essencial também fazer não só a redução, né? A contenção de gastos para você ter aquilo que sobra no final do mês, mas principalmente pegar isso que sobra e investir, né? Então, sem dúvidas, os conhecimentos em finanças eles te dão uma visão bem mais completa e bem mais apurada de como tomar as melhores decisões financeiras. E isso, obviamente, que você pode tomar para si ou terceirizar, né? Mas aí terceirizando você vai ter que contratar alguém que faça isso, né? E aí vai te gerar mais gastos, né? Mas, sem dúvidas, como eu falei, é essencial, não só para a gente, engenheiro, mas para toda a sociedade como um todo, ter essas informações, ter esse conhecimento em finanças, mesmo que seja finanças básicas, né? É extremamente necessário, principalmente para um país como o nosso, que tem tanta dificuldade, né? E tem tanta pobreza, Maldade, né? desigualdade, né? Então, certamente seria um ponto aí que a gente melhoraria muito se simplesmente tivesse já desde o começo alguma cadeira que ensinasse de gestão financeira, né? É, como gastar menos do que você recebe, né? Como investir, né? Então, acho que tudo isso aí contribuiria muito para a sociedade como um todo, né? Concordo muito, Renan. Apesar de não estar vivendo ainda assim com as despesas de um pai de família, por exemplo, concordo muito que esse é o caminho, né? Até porque a gente vê muito hoje nas redes sociais também defensores desse movimento de que finanças pessoais ali desde o ensino básico talvez seja um caminho para um Brasil mais consciente, né? Um Brasil menos Com certeza. desigual, talvez. Talvez, com certeza não vai solucionar todos os nossos problemas, né? Que são muitos, mas vai ser realmente um grande passo que a gente daria aí rumo a pelo menos menos desigualdade no futuro, né? E aí, Renan, para a gente passar para as considerações finais, queria que tu deixasse um conselho aí para o estudante que pensa em seguir nessa área de engenharia econômica, tanto um conselho de carreira, tanto de dicas do que ele pode já estar antenado, assim, de estar buscando informações sobre isso, e que tu pode falar para a gente sobre isso, para esses estudantes, né, na verdade, que estão escutando esse Ba- podcast. Bacana. Bom, a engenharia de produção em si, a gente está num âmbito muito vantajoso do ponto de vista de mercado de trabalho. Não só a gente tem possibilidade de atuar na área de engenharia econômica, de finanças, né, mas como basicamente qualquer outra área. Inclusive, eu tenho exemplos, né, reais, assim, da minha turma que se formou em 2015. Eu tenho amigos, por exemplo, eu trabalho no financeiro, né, eu tenho amigos que trabalham na logística, outros amigos que trabalham no comercial, outros que trabalham na engenharia mesmo técnica, né, aquela engenharia mais de P&D, mais focada em desenvolvimento, né. Enfim, só para retratar como o espectro de atuação da engenharia de produção pode ser amplo. E hoje você vê isso muito nas próprias vagas que são lançadas pelas empresas, né? Então, hoje em dia é muito comum você ver, é, área financeira, vaga tal, né? E vai ter lá, curso superior, né? Aí, naturalmente vai ter contábeis, administração e também engenharia, né? Algo que a gente não via
há algum tempo atrás, né? Então, o mercado ele já tá antenado de que o profissional da engenharia especificamente, ele tem muita flexibilidade, né? Então, o meu conselho é o quê? A gente tem que aproveitar isso da melhor maneira possível. Mas, para realmente crescer, né, crescer dentro de uma área que se goste e ter uma carreira que seja de sucesso, não só do ponto de vista financeiro, mas também do ponto de vista de qualidade, né, de qualidade tanto do trabalho quanto de qualidade de vida, é o que a gente chama hoje de profissional T-shaped, né, o profissional em T, né. Então, o que é o profissional em T? Ele é o profissional que ele é generalista, né? Então ele é ali que seria a cabeça do T, né? Ele vê tudo, ele vê o sistema, a visão sistêmica, mas ele tem o corpo do T ali, né? Que é o que, como se fosse uma seta para baixo, né? Ele tem ali um foco específico, né? Então hoje se fala muito nesse tipo de profissional, né? Que chama de T-shaped, né? Em formato T, né? Traduzindo para o português. Então é um cara que ele tem a visão generalista, que a engenharia por si só já dá isso, mas ele tem ali, ele consegue dar o foco em algo específico, né? Então, de fato, um dos conselhos que eu dou é exatamente isso, né? Você realmente ter uma visão generalista, visão sistêmica, de visão de onde é que os impactos podem ocorrer, mas sempre focando ali onde você acredita, onde te dá prazer de trabalhar, né? E onde te faz, de fato, ser um profissional melhor, né? Outra coisa que, que é essencial hoje é o inglês, né? Então, principalmente para vocês que são mais novos, né? Se não tiverem ainda inglês, corram o mais rápido possível, porque, de fato, o inglês ele abre muitas portas, não só no Brasil, né, mas fora do Brasil também, né? Mas os principais livros, obviamente que a literatura do Brasil é muito rica também, né? Mas os grandes nomes de finanças, da engenharia econômica, estão realmente na língua inglesa, né? Então é interessante saber para poder absorver esses conceitos, né, através de um livro ou de um site, mas também para estar preparado para uma eventual chance, né, fora do país ou até mesmo dentro do país, onde você tem que utilizar, que como por exemplo é a minha realidade aqui na A3, uma vez que a A3 tem capital brasileiro e capital estrangeiro, né? Então também é um dos pilares aqui da nossa área, também dá o suporte aos nossos investidores estrangeiros e naturalmente isso vai pelo inglês, né? Então o inglês com certeza ele é algo crucial. Outra coisa também que eu vejo, que aí olhando também para a minha carreira em si, eu vejo que fez diferença, foi fazer um MBA na área, né? Então eu terminei engenharia de produção e já emendei direto um MBA em gestão financeira e controladoria na FGV, né? Então, eu percebo que por ter feito essa decisão, não que um profissional seja melhor ou pior com MBA ou sem, né? Claro que isso, conceitualmente vai fazer diferença em algum momento, mas muitas vagas hoje em dia elas são restritas a pessoas que têm MBA, né? Então, o cara pode ser às vezes muito bom, mas quer aplicar ali para uma vaga de especialista, por exemplo, mas não tem MBA. E aí um cara que tem MBA às vezes não é tão bom assim, mas já tem MBA e aí acaba sendo contratado, né? Então não que seja o fator decisivo, mas certamente quem tem o MBA acaba largando na frente. Então também é algo que é para ser pensado aí pela galera aí mais nova, certo? E aí, obviamente, aproveitar o tempo de estágio, né, de conhecimento específico em empresa para exatamente definir o seu rumo, né? Seja na engenharia econômica, seja na logística, seja em vendas, tentar enxergar onde é que você se adapta melhor, né? E aí, naturalmente, fazer um MBA e focar nessa área que você escolheu. E, por último, eu falaria assim, que o lance hoje é não ficar parado,
né? Então, hoje, a gente não pode ficar dependendo de, o professor não deu essa matéria. Beleza, mas tem o Google aí disponível, hoje tem várias plataformas, né? O Udemy, Academia, Khan Academy. Então, assim, várias ferramentas hoje que proporcionam o cara não ter só ali a informação que vem apenas do conhecimento acadêmico, mas também a informação que vem do mundo inteiro, né? Então, é uma possibilidade, abre um leque de oportunidades muito maior do que, de repente, nossos professores e nossos pais tinham no passado, né? Então, eu diria que, por último, eu elencaria aí, mas não menos importante, exatamente a questão da disponibilidade do conhecimento, que hoje está muito difundido, e saber utilizar isso da melhor forma, né? Saber utilizar não só as plataformas de busca, mas também as plataformas que hoje temos de ensino digital, né? Que eu acho que hoje está com preço muito acessível e você consegue evoluir bastante em ferramentas que hoje são essenciais, não só a nível conceitual, mas a nível também de sistemas, né? Como hoje você vê, por exemplo, Power BI, né? Que está surgindo muito forte, né? O Excel sempre teve, então é importante também saber Excel. O Excel, ele basicamente é o sistema que sustenta todo o processo do mundo, né? Eu digo isso sem sombra de dúvidas. Então é importante saber do Excel, mas também todas as ferramentas que estão surgindo agora, o Power BI, né? Outros BIs também, o ClickSense, ClickView. Então é importante estar antenado, né? Porque as empresas vão começar a demandar pessoas que também tenham conhecimentos nessas ferramentas específicas, né? Que é o que está bombando agora. Então o conhecimento está aí, né? Resta as pessoas a ir atrás, né? E se preparar da melhor forma. Muito, muito massa, Renan, muito massa. Conselho muito rico aí para os nossos ouvintes, né? E com isso a gente finaliza. Por hoje é só. Queria agradecer muito a sua presença, Renan. Espero que você tenha gostado de participar do programa. A conversa foi muito boa. E deixo aqui a minha gratidão mesmo. Muito obrigado por essa atenção que você deu para a gente, a paciência que teve. E por hoje é isso. Agradeço aí, pessoal. Foi muito bom, bate-papo. Qualquer coisa, estou à disposição aí para trocar ideias sobre outros temas também. E aí a gente vai se falando e combina posteriormente. Mas agradeço aí também. E boa sorte aí no que eu puder ajudar. Você, estou à disposição. Poxa, Renan, muito obrigado. Foi realmente muito rica a conversa. E, por fim, nós pedimos que você, ouvinte, avalie o projeto do Pé Produção por meio do link no comentário aqui no Spotify para que possamos trazer sempre um programa melhor e de mais qualidade para vocês. Por hoje é isso e valeu, pessoal. Valeu, galera. Até a próxima. Um abraço, pessoal.